Então, ó, convecção forçada, né, escoamento externo, sobre cilindros, esferas e outras geometrias. Tá? Quando nós temos aqui, ó, estamos aqui escoamento sobre cilindro, tá? Esse primeiro escoamento ele é totalmente laminar, por quê? Porque as linhas de corrente elas vão e elas contornam o cilindro e saem aqui do outro lado também. Tá? Então, é um escoamento, né, que não tem o deslocamento da camada limite. Esse outro aqui, tá? Percebam que a linha de corrente ela contorna. Tá? Percebam que aqui já começa a ter uma outra coisa, vocês percebem um outro tipo de escoamento aqui. Essa região aqui, né, o pessoal chama às vezes de esteira, tá? É onde ocorre esse descolamento da camada limite, tá? Não é igual essa outra aqui anterior, que é tudo bonitinho, tá? Enquanto a camada limite está colada, tá? Beleza, né? Então, a regime laminar, tudo, mas aqui já é um escoamento totalmente caótico, tá bom? Então, ó, o que acontece? Nós temos o escoamento aqui da esquerda para a direita. Nesse ponto frontal aqui do cilindro, nós temos a pressão de estagnação, tá? No ponto da frente. O que acontece aí? A velocidade é zero e a pressão é uma pressão de velocidade zero, né? Porque é chamada pressão de estagnação, ok? E aí o que acontece? O escoamento vai ocorrendo em torno do cilindro, tá? Nós temos uma camada limite, né? Uma camada limite laminar, e aqui nós temos a separação, o ponto de separação, e aqui nós temos a esteira, ok? São ondas, né? São as linhas de corrente, não existe aqui linhas de corrente, né? Tudo caótico, ok? E vamos ver o que acontece. Então, ó, na placa plana não acontece esse ponto de separação. Tá? Essa separação ocorre devido à geometria que é variável, tá? do caso aqui do cilindro, né? É curvo, tá? A placa plana ela é reta. Então, nós temos um momento, tá? Em que o gradiente de pressão ele é favorável. O que é isso? Esse ΔP, ΔX é negativo. Por quê? Conforme esse gradiente de pressão é negativo, a velocidade vai aumentando. Por quê? Porque o escoamento vai de um gradiente de pressão maior, né, de um ponto de pressão maior para um ponto de pressão menor. Tá? Depois de um determinado ponto, esse gradiente de pressão se torna adverso, tá? Ou seja, ele se torna positivo. E o que acontece com a velocidade? A velocidade vai diminuindo, tá? Até chegar a um momento que aqui a velocidade onde ocorre o ponto de separação ela se torna zero, né? Ela tende a inverter de sentido, tá? E depois ela inverte o sentido. Então, e aí quando esse fluxo reverso aqui se torna tão importante ou tão forte quanto o fluxo normal, né? Não se consegue mais sustentar a camada limite e ela ocorrem vórtices dentro dessa camada aqui, onde ocorreu a separação, tá? E aí o escoamento fica caótico. Então, ó, por exemplo, o número de Henrys para um cilindro, no caso também para a esfera, é a densidade vezes a velocidade de escoamento vezes o diâmetro do cilindro ou da esfera dividido pela viscosidade dinâmica, ou velocidade vezes diâmetro dividido pela viscosidade cinemática. Então, ó, nós temos aí, ó, a transição é função do número de Reynolds. Tá? Então, para o número de Reynolds menor que 2 vezes 10 a quinta, nós temos uma transição que ocorre num ângulo de 80 graus. E para o número de Reynolds menor que 2 vezes 10 a quinta, nós temos a transição que ocorre a 140 graus. 140 graus. Tá? Em relação ao início. Tá? Então, ó, o que nós temos? A força de arrasto que atua sobre o cilindro, tá? Nós temos duas componentes, né? A tensão de desalamento, tá? Que é o arrasto devido ao atrito, né? A viscosidade do fluido. Esse primeiro é o que ocorre na placa plana, tá? E nós temos uma outra força de arrasto que é devido ao gradiente de pressão.
que é chamado também arrasto de forma ou arrasto de pressão, ou às vezes arrasto de geometria. Tá? Esse gradiente de pressão está relacionado com a geometria que é variável do cilindro, né? É uma curva. Tá? Então, até que esse segundo não ocorre para a placa plana. E o cálculo do coeficiente de arrasto é a força de arrasto dividido pela área frontal do cilindro, tá? Dividido pela energia cinética do fluido, né? ρV²/2, ou pressão dinâmica. Tá? E, na verdade, o coeficiente de arrasto é função do número de Reynolds. Ok? Bom, se nós temos, então, cuidado que essa área aqui não é a área superficial, nada, é uma área frontal. Então, se tiver um escoamento que bate no cilindro na área lateral dele, a área frontal é o comprimento vezes o diâmetro. Tá? Então, a área frontal é o retângulo. É a projeção da lateral do cilindro. Tá bom? Então, esse escoamento aqui, né? Vamos supor que esse cilindro está perpendicular ao plano aí da tela de vocês. Tá? Então, né, ele está então, a área é essa distância aqui vezes o comprimento dele. Então, é um retângulo na área frontal. Então, aqui nós temos a camada de separação no ângulo de 80 graus e aqui nós temos a camada de separação no ângulo de 140 graus. Tá? A camada é retardada por causa da própria velocidade do fluido, tá? Que ela é maior, então dificulta um pouco a separação da camada limite. Ok? E aqui nós temos o coeficiente de arrasto em função do número de Reynolds. Tá? Então nós temos, ele não é nada linear, ok? E aqui, ó, nós temos um valor praticamente constante, né? Praticamente não é bem, né? Não é constante, mas é praticamente constante, tá? Num determinado trecho de número de Reynolds aí. E aí existem algumas correlações, tá, de transferência de calor e massa. Então nós temos a correlação de Hilbert, tá? O número de Nusselt, ele é o HC vezes D sobre K. Agora, o comprimento equivalente é o diâmetro, ok? E é uma constante vezes o número de Reynolds elevado a m vezes o número de Prandtl elevado a 1/3, tá? Então aqui o C e o M são esses valores aqui em função do número de Reynolds, tá? Para Prandtl maior ou igual a 0,7, ok? Nós temos também, ó, no caso, se for transferência de massa, aí nós vamos ter aqui o número de Sherwood, é o C vezes o número de Reynolds elevado a m vezes o número de Schmidt elevado a 1/3. Então, nós temos aqui uma outra correlação de Churchill e Bernstein, tá? Nós temos essa relação aqui, válido para Reynolds vezes Prandtl maior ou igual a 0,2, tá? E as propriedades são avaliadas na temperatura do filme. Na temperatura do filme, a média aritmética entre a temperatura da superfície do cilindro e a temperatura da corrente livre. Então, é a temperatura da superfície do cilindro mais a temperatura da corrente livre dividido por 2, tá? Então, é na média. Aqui nós temos outras geometrias, tá? Então, a gente tem a faixa aí dos números de Reynolds, o valor do C e do M aí, tá? No caso, é para aquela correlação anterior aí, não essa última aqui que não tem o C e o M, tá? Aqui nós temos um hexágono, né? De acordo com a posição aí a posição do hexágono, tá? Lembrando que sempre a área projetada, tá? Aqui uma placa vertical, onde o escoamento cai de forma, é um escoamento frontal, ok? E aqui nós temos o coeficiente de arrasto na esfera, tá? Então vocês percebem que é um decaimento, uma parte mais ou menos linear, e depois nós temos uma queda aqui e depois aumenta. Então nós temos as correlações até para o número de Reynolds 10 a 6, tá bom? E por último aqui, ó, coeficiente de arrasto para uma esfera, tá? Esse valor aqui só é válido para um número menor que meio. E aqui nós temos o número de Nusselt para uma esfera, tá? Tudo isso aqui.
E aí tomar cuidado, que todas as propriedades são avaliadas na temperatura T infinito, exceto o μs, que é avaliada na temperatura Ts. Tá? Então nós temos todos os valores aqui. E se nós tivermos transferência de massa, ao invés de número de Nusselt, nós vamos ter o número de Sherwood. Ao invés do número de Proton, nós vamos ter o número de Schmidt. Tá?